Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para trazer a primeira lição da IBD desse trimestre, e onde o tema é Salmos. Você que quiser a sua revista, nos procure. Nós estaremos entregando para você aí na sua casa, tá bom? Também nós estamos no jejum, na consagração hoje, geral com toda a nação, convocação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e também do nosso presidente pastor Jasson, que aderiu a esse jejum, essa consagração, juntamente com todas as igrejas do Brasil. Então vamos jejuar, consagrar. Eu sei que muitos irmãos já estavam fazendo isso, mas hoje coletivamente, todos nós jejuando e se consagrando. Então, o tema desse trimestre é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então, quando se trata de oração e de adoração, o livro de Salmo ele é um modelo, ele se torna uma referência, um referencial, quando se trata de adoração e oração. Então, o texto de Salmo são cânticos, né? Por isso que Salmos não tem capítulo. Salmo, tem gente que fala, vamos abrir em Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 20. Então, já fica aí uma curiosidade. Salmos não tem capítulo, porque Salmos são cânticos. Então, o correto a se dizer é, vamos abrir o texto no Salmo 21. Vamos ler o texto no Salmo 100, no Salmo 115. É como se fosse um hino. Quando você vai cantar o hino da harpa, você não vai falar, irmãos, abra aí a sua harpa no capítulo 15. Não, você vai falar, abra sua harpa no hino 15, no hino 212. Então, o Salmo é a mesma coisa. O Salmo é a harpa da Bíblia, né? É a harpa dos judeus na época. Então, o Salmo é isso, são cânticos. Então, poesias. E esses cânticos, muitas vezes, são orações cantadas, né? São clamores dos salmistas. Então, isso é muito interessante. Então, quando eu vou basear a minha oração e a minha adoração, eu me baseio no livro de Salmo. Então, aqui, textual, ele vai dizer assim, ó, Salmo 98:5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Então, clamor, está falando aqui de louvor e de canto. É verdade aplicada. O livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Então, o Salmo ele vai contribuir para nós na oração e na adoração, como foi falado. Então, ele é uma referência de oração e de adoração. Então, essa é a base, né, do livro de Salmo. Texto de referência, Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. E o Salmo 45, versículo 1 também, todos os versículos primeiro. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, traz aqui algumas seleções de salmos para nós usarmos como referência. E aí, nós temos aqui o capítulo 1, né? A introdução e o capítulo 1. Então, eu vou ler um pouco, mas a gente vai explicando, porque essa primeira lição ela é bem teórica mesmo. Ela vai trazer a estrutura do salmo, como que ele como
que ele é compreendido, alguns termos que são usados no livro de Salmo para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Então, a primeira parte desse estudo vai falar do título, da divisão do livro e dos autores, né? Então, é muito interessante porque traz algumas curiosidades. Por exemplo, o título. A palavra Terlim, em hebraico, significa louvor e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Terrilim é o livro dos Salmos, trata-se de composições métricas do hinário de Israel, conforme descreve Matthew Henry. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos: alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Terrilim, Salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão por intermédio do louvor. Exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Então, não podemos esquecer que o livro de Salmo, ele é um cântico, porém ele é inspirado por Deus. Ele é a palavra de Deus. Não posso descartar o livro de Salmo dizendo, o livro de Salmo é um livro de cânticos, então não é a palavra de Deus. Não. O livro de Salmo é a palavra de Deus. Então, isso fique bem esclarecido. São salmos, são cânticos, mas que estão inseridos na palavra de Deus, são inspirados por Deus, e o livro de Salmo traz, como toda a palavra de Deus, verdades que, se aplicadas ao nosso dia a dia, nós somos bem-sucedidos. Por exemplo, Salmo, vamos lá abrir um exemplo, né? Salmo 1. Então, nós vamos lá no Salmo de número 1. Para dar um exemplo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Então, nós temos aqui um salmo, um cântico, porém com um princípio, né? Que se nós não, por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, se nós não andarmos no conselho dos ímpios, aí vai ter o resultado, ele será como uma árvore plantada, vai ser bem-aventurado. Então, é um salmo, é um cântico, porém ele traz consigo uma doutrina, um ensinamento, uma orientação, uma espécie de mandamento, né? Então você não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se você assentar, você vai ser lá, não são assim os ímpios, mas são como as moinhas que o vento espalha. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação do justo. Então, eu quero ficar de pé no juízo, quero ficar de pé diante do Filho do Homem, eu quero ir para o céu, então eu preciso seguir as orientações, né? Lá no Salmo 15 também, por exemplo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que jura para sua própria ofensa e não muda, aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Então, quem morará no santo monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo?
aquele que é reto de coração, que puro, que tem esses comportamentos. Então, vai trazer uma verdade e vai trazer uma revelação de Deus. Então, os salmos, eles são cânticos, mas que têm revelações de Deus, que têm doutrinas, que têm direcionamento, que têm ensinamentos, que vai falar, às vezes, de uma revelação futura, como esse salmo aqui, quem morará no santo monte do Senhor? Está falando de algo apocalíptico, né? Do arrebatamento, de quando nós vamos morar no santo monte do Senhor, quem que vai morar lá, quais são as características destes indivíduos que são salvos, que vão morar no céu. Então, os salmos, eles são cânticos, mas nós temos toda ele tem toda a capacidade, né? O salmo tem toda a estrutura para nós utilizarmos ele como um ensinamento, como doutrina, como estamos fazendo aqui nessa manhã, né? Utilizando o salmo para aprendermos da palavra de Deus. Então, o salmo é um cântico, porém também ele tem esse teor de ensinamento, é a palavra de Deus. Então, a divisão do livro, é comum considerar a divisão do livro de Salmo em 5 livros, que começam respectivamente do Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Então, no 1 começa, no 42 começa outro, no 73 começa o terceiro, no 90 começa o quarto, e no 107 começa o quinto. Algumas Bíblias, essa Bíblia que eu trouxe aqui hoje, não tem, mas algumas Bíblias têm a separação dos livros. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não, essa aqui tem. Ó, algumas Bíblias trazem essa separação aqui, ó. Livro 1, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Aqui, ó. Livro 1. E aqui no Salmo 42 tá aqui livro 2. Talvez não vai dar para vocês verem, mas vocês acompanham na sua Bíblia aí. Então tem algumas Bíblias que vão trazer essa separação. 73. Livro 3. Né? Aqui está, livro 3. Então, algumas Bíblias, você vai ver aí, tem essas separações. Então, são divididas em 5 livros. Né? Então, tem David Howard destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância na meditação da palavra de Deus e encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor, Salmo 150. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Então é uma observação, né? O Salmo 119, por exemplo, é o Salmo da palavra. Todos os versículos do Salmo 119, e o Salmo 119 tem bastante versículo. Vamos lá ver? Ó, são 176 versículos do Salmo 119. E todos os versículos trazem a palavra de Deus. Olha que maravilha, né? Então, no versículo vou pegar aqui, número 30, vai. Escolhi o caminho da verdade. Os teus juízos coloquei diante de mim. Então, a palavra ela vem aqui nesse versículo como verdade e juízo. No 57, por exemplo, tu és a minha porção, ó Senhor. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Então, entra aqui como palavra. Versículo 65. Lidaste bem com o teu servo, ó Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 145. Clamei com todo o meu coração, ouve-me, ó Senhor. Eu guardarei os teus estatutos. Aí já vem como estatutos a palavra de Deus, mas todos falam da palavra de Deus. São 176 versículos e todos fazem menção à palavra de Deus. Então, como é importante nós meditarmos na palavra, vivermos a palavra, praticarmos a palavra, adorar ao Senhor segundo a palavra
e orar segundo a palavra. Então, essa é a divisão. Os autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele o maior número de salmos, é que seja comum denominar salmos de Davi, porém há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia da Escola Bíblica, como os salmos 1, 2, 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e época, o Senhor Deus é digno de adoração em todo tempo e dele somos dependentes. Então, não são salmos de Davi. Tem gente que utiliza esse termo, salmos de Davi. Não são salmos de Davi, são salmos, né? Então, algumas Bíblias trazem também os autores. Essa aqui é Salmo de Davi, 110. Vamos lá no 84, que é Salmo dos Filhos de Coré. 84. Oração de Davi. Salmo 87, os filhos de Corá. Salmo 88, dos filhos de Corá. Salmo 89, de Etã. Salmo 84, os filhos de Corá. Salmo 82, Salmo de Asaf. 83, de Asaf. 81 de Asaf. E aí vai. 80 de Asaf. 79 de Asaf. São 79. Quer ver, Os 75, 74, 73. Todos de Asaf. Então são salmos com vários autores, né? Asaf, Moisés, Salomão, enfim. Salmo de Moisés, por exemplo, é o Salmo de Moisés é o Salmo de número 90. Salmo de número 90. Oração de Moisés, o homem de Deus. O Salmo de número 90. E o 91 seria, né, os estudiosos dizem que também seria de Moisés. Não tem autoria aqui, mas quando um salmo não tem, eles não sabem a autoria do salmo, que vem logo depois, eles acabam dando essa autoria para o autor do salmo anterior. Então, Moisés escreveu 90, o 91 não tem autor, então Moisés escreveu 90 e eles consideram que provavelmente uma grande chance dele ter escrito o Salmo 91. Então, o Salmo 91 que muitas pessoas gostam de ler e tal, é provavelmente de Moisés. Então, essa lição é isso mesmo. São curiosidades para os irmãos entender como que é a estrutura do livro, os autores, tudo isso. Hein? Hoje, infelizmente, nós não temos aqui a presença dos nossos alunos, né, para tirar dúvidas e colocar aquelas pimentas, né, nos debates e impulsionar, né, o professor a debater e tal. Então, nós vamos ficar na parte teórica. E outra coisa também, irmãos, é que o livro de Salmo, ele tem algumas características, né? E vai falar aqui dessas características, né? Que é a poesia, são os acrósticos, né? A poesia hebraica, os acrósticos e o refrão. É o que nós vamos falar agora sobre isso, né? Então, mas se você quiser, como eu estava dizendo, se você quiser mandar sua dúvida pelo WhatsApp ou no comentário do vídeo, eu vou estar respondendo a todas as dúvidas, perguntas dos irmãos. Né? Então vamos lá. Então são 3 características aqui que ele separa do livro. A poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como o Êxodo, Deuteronômio, Juízes,
como comentado na Bíblia no estudo da palavra-chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Então, é uma poesia, então é um livro poético. Salmo é um dos livros poéticos, né? Então, temos outros livros poéticos, Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, o livro do profeta Isaías, que também é um livro poético, tem poesia, o livro, algumas partes, né, do livro de Êxodo, Deuteronômio, Juízes, né? Lá você vai ver o Cântico de Ana, o Cântico, quando se cantava, o Cântico de Davi, lá, se eu não me engano, segundo Samuel. Então, nós temos algumas partes poéticas na Bíblia, né? Então, isso é considerado um dos livros poéticos. Então, só que a poesia naquela época não era como hoje, né? Poesia fazendo rimas, não, era diferente a poesia naquela época. Então, isso também tem que ser considerado. É acróstico, né? Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra, ou seguem uma sequência alfabética. A título de exemplo, no Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com a mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância principalmente no contexto judaico no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo de ensino-aprendizagem da palavra de Deus. Então, no Salmo 119, você vai abrir sua Bíblia aí na sua casa, você vai ver que ele está separado por letras. Então, por exemplo, aqui não vai dar para você ver, mas aí na sua casa você vai ver que tem esses trechos, né? Trechos, de 8 em 8, 32, 40, 48, 56, 64. Se você quiser a tabuada do 8, Salmo 119. Tabuada do 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Então, são separados por 8 e tem as letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, não sei se essa é a pronúncia certa, Re, Vav, Zain, Het, Tet. Então o alfabeto hebraico. E por que eles faziam isso? Para facilitar a memorização. Eles tinham muito isso de memorizar. Quando lá em Deus dá a ordem, né, para Moisés, e Moisés dá também essa ordem para o povo, dizendo, olha, pega esses ensinamentos e inculca na cabeça das crianças, né? Vai falando no caminho, vai ensinando eles, vai admoestando, vai colocando, encaixando na mente deles. Então, os judeus tinham muito isso de fazer decorar. A criança com 12 anos, ela tinha que ter a Torá toda decorada. Então, eles tinham muito essa parte do ensino voltado a decorar as coisas. E eles criavam meios. Então, os salmos têm esses acrósticos, chamados de acróstico. E não só o Salmo 119, muitos salmos têm as primeiras letras combinando com a sequência do alfabeto, e aí a pessoa tinha mais facilidade para decorar. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que nós temos que entender e utilizar diferentes recursos no processo de aprendizagem da palavra de Deus. Então, todo recurso que eu puder utilizar para eu aprender a palavra de Deus, eu tenho que utilizar. Então, o Salmo nos dá esse ensinamento, né? De nós aprendermos a palavra de Deus
e utilizarmos todos os recursos, né? Todos os recursos. Nós temos aí hoje a internet, nós temos muitas facilidades, então nós temos que saber utilizar esses recursos para aprender a palavra de Deus. Então, nós temos que entender isso e saber que os Salmos, ele traz esse ensinamento também. Então vocês vão ver, vão observar que o livro de Salmos, ele é louvor, é adoração, mas sempre apontando para a palavra. Então, às vezes você vai falar, estudo de Salmo, vamos cantar, vamos louvar, né? Louvor é adoração. Não, não é só louvor e adoração. Os Salmos, a grande maioria, talvez completamente, o livro de Salmo, ele vai sempre apontar para a palavra de Deus. Os louvores apontavam para a palavra de Deus, a adoração apontava para a palavra de Deus. Então, quando você lê o livro de Salmo, você vai valorizar mais a palavra de Deus ainda. Você vai entender a seriedade e como é importante, né? Você ter a palavra de Deus como algo de alimento para a sua alma mesmo, algo muito importante, que você coloque mesmo como primazia da tua vida para você ser bem sucedido. Então, vamos lá para o refrão. Então, a poesia hebraica, as características, as principais características dessa poesia hebraica, os acrósticos e agora o refrão. Outra característica dos salmos são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. No Salmo 107, por exemplo, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações. Salmo 107, 13, 19, 28 e Salmo 107, 8, 15, 21 e 31. No primeiro refrão, percebemos claramente o grito por socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Então, você vai ver nos Salmos esse refrão. Vamos lá no Salmo 107. Então, nós vamos correr na Bíblia aqui. Salmo 107. Então, é um salmo conhecido, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo, e retirou das terras do Oriente, do Ocidente e do Sul. Eles vagaram pelo deserto. Quais são os versículos mesmo? O 6 e o 13, né? Então clamaram ao Senhor. Aqui está diferente a minha tradução. Então você vê aí na sua casa, porque aqui a tradução vai dar diferente, ó, o versículo 8 e o 15. Ó, vamos lá ver. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade, pelas suas obras maravilhosas com os filhos dos homens. Versículo 15. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Aí no 21 e 31. 21. Aqueles homens louvariam o Senhor pela sua bondade, pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. E o 31. Aqueles homens louvariam o Senhor pela sua bondade, pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Então é o refrão, é um dos refrões. E tem outro refrão no versículo 6, que vai ser, então clamaram ao Senhor na sua dificuldade e Ele os livrou das suas angústias. No versículo 13, então eles clamaram ao Senhor a sua angústia e Ele os levou das suas dificuldades. Então é o mesmo termo. No Salmo de número 46, dos filhos de Coré, diz aqui no versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, são refrões, né? Então,
Aqui vai dizer, outra característica do livro de Salmo é o uso de paralelismo, conforme explica Ilma Barreto Holanda. A poesia hebraica e a poesia ocidental são bastante diferentes. Uma das diferenças que se pode perceber é que a poesia hebraica quase não usa rima nas palavras. O pouco uso do efeito é compensado pelo uso de paralelismo, que consiste em repetir a mesma ideia em dois versos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. Então, falando aqui do paralelismo, ao invés de usar rimas, né, eles usavam o paralelismo, porque a poesia oriental é diferente da ocidental, a judaica é diferente da nossa poesia que nós temos hoje. Então, por exemplo, o Salmo 107, como nós falamos, o Salmo 136, né, que é um salmo bem conhecido, dai graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois a sua misericórdia dura para sempre. E vai repetindo, pois a sua misericórdia dura para sempre. Né? Salmo 46, versículo 7, se eu não me engano, versículo 11. Né? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. No versículo 7. Aí no 11, repete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Então vai repetindo os termos, os textos. Né? Então, agora nós vamos para a última parte, que é a parte 3. Esclarecimento de algumas expressões. Né? Então, Selá, Igaion e Mictão. Né? Ó, eu vou ler porque nem todos vão poder ter a revista. Né? Então diz assim, ó, são termos considerados técnicos da área musical encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem esses termos, como a nova tradução da linguagem de hoje, e a King James apresenta tais termos já traduzidos para os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. O termo selá é bastante utilizado, ocorre 71 vezes. A Septuaginta considera como uma pausa ou interlúdio musical. Já o termo igaion aparece 2 vezes, pode se referir a um momento para meditação. O comentarista Derek Kidney diz que igaion também está presente nos Salmos 19 e 92, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. O termo mictão, presente nos Salmos 56 a 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa, ou como registrado por Dake, texto gravado ou permanente. Então, como era diferente, são termos técnicos, musicais, né? Então, são termos, vai ter uma, sei lá, vai ter uma pausa, mictão, e o outro termo aqui é igaion, mictão, que poderia ser uma pausa para oração, uma meditação. Então, são termos técnicos e musicais, né? Gedutum e masquil. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 estão relacionadas com Gedutum, mencionado em 1 Crônicas 16, 41, 42, 25, 1, 3 e 2 Crônicas 5, 12, entre outros textos. Gedutum era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Já o termo masquil, encontrado no título de alguns salmos como 32, 42, 44 e 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático. Dake identifica como ensino, contudo, também há outras sugestões como salmo eficaz ou salmo habilidoso, conforme Kidney. Então, quando Gedutum é um levita, né? E masquil, alguns dizem que seria um salmo para doutrina, para ensinamento, ou um salmo destacado. Então, tem esses termos aqui, que são termos técnicos também, para definir os salmos. E o outro termo é degraus, né? Degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação,
consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 a 134. A Bíblia Judaica Completa traduz como Canção da Subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém, Salmo 122:4. Derek Kidner diz: nem todo salmo deste grupo era necessariamente composto para este propósito. O Salmo 120, por exemplo, parece marcantemente pessoal, embora expresse muito bem, num contexto de romagem, as saudades do lar daqueles que fizeram sua habitação entre estrangeiros e inimigos. Assim, é possível que, posteriormente, estes salmos foram agrupados como um inário dos peregrinos. Então, Salmo dos degraus ou da subida, eles utilizavam, alguns historiadores dizem, para subir para Jerusalém, louvando ao Senhor. Então, olha como que eles tinham esse louvor tão importante e levavam para a vida. Então, para subir para Jerusalém, eles subiam cantando. Então, ou seja, o culto, hoje nós estamos vivendo uma realidade onde os nossos cultos hoje estão nos nossos lares. E nós estamos nos nossos lares e não podemos cultuar com a igreja. Então, mais do que nunca, hoje nós temos que entender que o culto, o verdadeiro culto, ele começa em casa. Começa, eu estou me arrumando para ir para a igreja, eu estou adorando a Deus. Eu estou caminhando para a igreja, eu estou adorando a Deus. Quando eu saio do culto, eu continuo adorando, louvando ao Senhor. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, tem pessoas que acham que o culto se resume a 2 horas de reunião na igreja, no templo. E não é isso. O culto é uma vida, né? O culto, o que nós aprendemos aqui? Começamos a aprender esse livro de Salmo, que o culto é vida. Nós temos que cultuar, viver cultuando a Deus. Não apenas 2 horas de culto, mas que possamos viver, ter uma vida cultuando ao Senhor. Possamos trabalhar cultuando ao Senhor, possamos estar em nossos lares cultuando ao Senhor, indo para o trabalho cultuando ao Senhor, que a nossa vida seja um culto ao Senhor, de adoração e de louvor. Então, esse é o ensino do livro de Salmo, né? Que a nossa vida seja uma adoração, que o nosso comportamento seja um louvor, que quando eu der glória a Deus no templo, esse glória a Deus venha baseado em uma vida que eu estou levando de glorificação a Deus. Não adianta eu glorificar a Deus no templo se a minha vida não glorificar a Deus. Então, vamos adorar ao Senhor. Vamos glorificar a Deus. Vamos entoar louvores ao Senhor com a nossa vida, com o nosso comportamento, no nosso dia a dia, tratando bem os nossos irmãos, nosso próximo, respeitando as autoridades, tratando bem nossa esposa, os esposos, os filhos, os parentes. Assim nós louvamos ao Senhor, assim nós glorificamos a Deus. Não é apenas um entoar, um tocar de instrumento, um grito, um clamor, né? Que a nossa adoração seja um comportamento diário, né? Uma vida de adoração, uma vida de louvor. Essa é a vontade de Deus e esse é o propósito do Salmo. Trazer para o indivíduo uma vida de adoração a Deus. Viva adorando ao Senhor. Se comporte como um adorador a Deus. Né? Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Essa foi nossa primeira lição da Escola Bíblica. Qualquer dúvida, pode me procurar, irmãos. Você que quiser adquirir sua revista, nos procure, estaremos entregando na casa dos irmãos, a gente leva aí para você. Né? Tem poucos exemplares, né? Mas se os irmãos quiserem,
Os irmãos entrem em contato e nós estaremos entregando. Irmãos, Deus abençoe. Né? Estou com saudade de vocês, estou orando por vocês todos os dias, crendo que isso vai passar. Continue nesse jejum, nesse propósito, nesse clamor, e Deus nos dará vitória em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Logo mais estarei enviando a palavra também do estudo da continuação de Abacuque, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.